E agora faço uma pergunta: o que pode levar homens e também mulheres a pôr fim a um relacionamento? Tudo começa com a sensação de que algo de errado se passa. Por isso é importante estar alerta aos sinais e saber quando chega a hora de colocar um ponto final numa relação a dois, porque as opiniões nem sempre coincidem. Na sua opinião, quais são os sinais de que uma relação está desgastada? Falta de paciência, falta de tempo um para o outro, não haver interesse em ter a presença da outra pessoa por perto. As pessoas não se toleram, não se respeitam, são muito intransigentes. As pessoas não têm capacidade de prescindir umas para as outras. Falta de interesse de estar um com o outro, sozinhos, como um casal a namorar. Talvez o desinteresse, o afastamento, quando se tem filhos, falta de interesse pela família no geral. Qual é o motivo pelo qual as relações terminam hoje em dia? Egoísmo. As pessoas não estão habituadas. Olha, ainda estávamos ali a ouvir, não sei se repararam, ainda havia ali uma das pessoas a dizer egoísmo, é uma das razões. Ora, sobre estas razões, e mais do que as razões, estamos a falar dos sinais que são indicadores de que a relação está mesmo a chegar ao fim ou até já terminou e ambos não se aperceberam. Tenho comigo então a psicóloga e terapeuta familiar Catarina Rivero. Muito boa tarde, porque esta questão, antes de mais, pergunto-lhe da sua experiência, daquilo que sabe, são mais os homens ou as mulheres a terminar as relações? Porque, de facto, da minha experiência com diferentes casais, que infelizmente enquanto terapeuta familiar, portanto, não estamos só nas boas notícias e na reparação, muitas vezes também há dissolução. Às vezes não há mesmo nada a fazer, não é? Sim, e muitas vezes é essa tomada de consciência e a terapia também chega muitas vezes a ajudar nesse processo. E, de facto, vejo hoje em dia mulheres e homens a tomarem essa iniciativa quando sentem que efetivamente terminou e mesmo quando quem toma a decisão normalmente não é um processo assim tão fácil, quer dizer, não é uma coisa ligeira. Mas de acordo com aquilo que nos relata, há fatores de conflito, há coisas que contribuem para que o entendimento, que no início parece que tudo se vai superar, ao fim de algum tempo, com o desgaste, há fatores que contribuem especificamente para esta falta de entendimento. Sim, há fatores de conflito que normalmente nós nos damos conta e que a investigação também acaba por revelar. E estamos a ver com o stress de trabalho, das pessoas trabalharem imenso e levarem stress para dentro de casa. É uma das grandes caixas das pessoas acabarem depois por não terem tempo, não é? Temos a situação dos sogros, não é um mito, a relação com a família alargada muitas vezes. Mas não é um mito, mas é uma situação que é muito pouco assumida, porque nem os sogros admitem que se metem, nem os próprios admitem que o sogro ou a sogra têm a ver. Muitas das vezes há uma resistência a achar que isso pode ser uma razão de conflito. Sim, quer dizer, o conflito, quando está assumido, assumir o conflito. Quem é que é a responsabilidade? Aí é que já é outra coisa, não é? É outra coisa. Mas muitas vezes sente-se essa então tensão. Temos o stress no trabalho, as relações com os sogros que são importantes, mais situações que criam desordem. Muitas vezes a relação sexual, a maneira de se é mais vezes, é menos vezes, como é que é, deixaram de fazer, deixei de ter libido, como é que é. Isso muitas vezes é um ponto também muito assente. A entrada na parentalidade é outro ponto. Quando as crianças chegam, não é? 70% dos casais, de acordo com a investigação, têm uma crise grave no primeiro ano de nascimento do primeiro filho. Portanto, e até vemos muitas vezes separações nessa altura, não é? Sim, com bebés pequenos. Portanto, acontece muito, há aqui um desafiar do casal e, portanto, é uma nova realidade em que o casal entra. Portanto, as tarefas domésticas também. As tarefas domésticas, exato, as tarefas domésticas é outro ponto importante. Isto é importante nós dizermos, não há uma maneira certa de gerir uma casa, de dizermos a igualdade, é 50%, não sabemos, o que importa é que o casal se sinta bem com as tarefas, com a forma como gera as tarefas. Curiosamente, portanto, há estudos interessantes que acho que particularmente engraçados, dizem-nos os estudos que as mulheres consideram muito positivo e sexy o facto de os homens colaborarem nas tarefas domésticas. Acho sempre este estudo, gosto sempre de referir este estudo, mas o que é facto é que esta colaboração, a forma como se vive, isto são alguns pontos que nós identificamos, são fatores de stress, são queixas, muitas vezes os casais vêm ter connosco e efetivamente vêm-nos falar.
não consigo lidar com os sogros, não conseguimos estabelecer limites, a relação sexual, não temos relações, não nos entendemos, ele quer muito, ela não quer, portanto, não há... Então vamos organizar aqui, porque já que anunciei esta nossa conversa, esta nossa abordagem a este tema, como os sinais que as pessoas devem identificar, porque muitas vezes as relações arrastam-se e já lá está o problema instalado e não está identificado. Vamos ao primeiro, que se fala muito, mas que se ouve pouco, não é? A falta de diálogo. Eu peço que temos aqui um quadro para nos ajudar. Atenção, vamos falar disto. A falta de diálogo, que é um bocadinho não é entendida da mesma maneira por eles e por elas, se calhar. A falta de diálogo é a falta de diálogo e a falta de atividades também partilhadas, ou seja, quando é que o casal, depois destes fatores todos de stress, todos os casais passam momentos de stress, é um ponto importante, e os casais conseguem dar a volta quando as coisas correm bem. Agora, quando estamos durante muito tempo, estamos meses, às vezes anos, com esta coisa, pronto, a não funcionar, sentimos que a dinâmica não está boa, deixa de haver conversa. No início, na fase da paixão, há conversa para horas, dias seguidos, escusamos de dormir porque temos conversa, conversa, conversa. Com a rotina, muitas vezes deixa de haver tanta conversa. E quando o casal sente que já não há nada para dizer. E é um silêncio já desconfortável, já cada um está, já não temos atividades partilhadas, já não há nada que tenhamos gosto em fazer em conjunto, já não é bom estar. Portanto, já não até há, mesmo não o desconforto que cada um sente não entram neste diálogo, não é? Porque Exatamente. se as pessoas falassem disso logo com os primeiros sinais, se calhar cada uma das partes percebia Sabe que, melhor. Já agora só para dizer que muitas vezes as pessoas não se dão conta porque estão na correria. Do dia a dia. Não se dão conta, entram em casa, saem de casa, às vezes passam semanas sem haver uma conversa. A não ser... Vamos então ao próximo sinal que nos preparou. Críticas e sarcasmo entre o casal. Este começa-se a notar muito que as coisas não estão bem. E aqui juntar o sarcasmo é uma coisa importante, porque às vezes nós brincamos muito um com o outro e tal, e quando percebemos é já muito às vezes uma das sarcástico. partes não acha muita graça às brincadeiras, não é? O sarcasmo é uma forma de agredir, não é? Portanto, só que com alguma piadinha. E muitas vezes até em público, e portanto isso é sentido como uma humilhação da parte do outro. E portanto, quando a interação é natural haver críticas num casal, são as pessoas que melhor se conhecem, para o bem e para o mal. Portanto, é natural haver uma crítica ou haver uma brincadeira. Agora, quando é o constante, quando a interação está sempre a criticar e deixaste ali isto mal e pareces não sei o quê, essa camisola fica-te horrível, não sei onde é que vais com essa roupa, não fazes nada de jeito, e depois estamos em jantares ou almoços de família e começamos a gozar, porque ela isto, porque ele aquilo, e gozamos em público, e gozamos perante os amigos e perante os filhos. Portanto, quando entramos nesta dinâmica já de gozo, de crítica, de atirar o outro abaixo, por um lado estamos a deixar de seduzir, que é uma coisa importante, não é? Estamos a deixar de conquistar o outro, que 20 anos depois continua a ser essencial. E depois começa a haver um azedume na relação, mesmo que haja muita gargalhada, depois do público que está a assistir ao sarcasmo, não é? Está tudo bem, mas não está. Não está. Há sempre alguém que se sente atingido com exatamente. Isso. Ora, vamos ao próximo sinal importante de alerta. A diminuição do espaço de brincadeira entre o casal. Lá está, completamente diferente a brincadeira da ironia, do sarcasmo, do gozo. Uma coisa é rir com, outra coisa é rir de. São coisas completamente diferentes. E este espaço de brincadeira, de rir com o outro, de podermos fazer disparates com o outro. Portanto, este espaço de facto de alegria, de satisfação, de haver um sentido de humor positivo e construtivo no casal, é algo que é muito bom. E muitas vezes os casais, uma das coisas que referem é, no início nós ríamos imenso. Quando eu pergunto, quando é que foi a última vez que se divertiram? Já nem nos lembramos. Mas no início ríamos, no início era gargalhada pegada, e até podíamos ter o sarcasmo, mas era em relação a alguém de fora, não é? Portanto, mas unidos, havia esta coesão. E, portanto, este espaço de rir, de brincadeira, quando deixa de ser divertido estar com o outro, isso é um sinal. O casal começa-se a dar conta quando nós perguntamos se realmente nós deixámos de rir, nós deixámos de brincar, deixámos de ter um espaço de gargalhadas. Ao tempo naquela casa não se houve uma gargalhada, portanto começou a ser mais pesado. E portanto o sentido do humor positivo e construtivo, não é o sarcasmo,
efetivamente, é uma vitamina fantástica do casal, não é? E da vida conjugal. E quando deixa de existir, de facto é um mau sinal, um mau sintoma. Ora, vamos então ao próximo sinal a que todos devem estar atentos numa relação a dois: a ausência de intimidade ou, isto aqui pode ser a troca de afetos, não é? A ausência de intimidade e de troca de afetos. Aqui é um sinal claro, não é? Quando as coisas não estão bem. E aqui este IO não tem que eu falava... Não tem a ver com os feitios? Normalmente há uma diferença, portanto, a ausência ou o decréscimo é quando no início havia um mimo, havia um beijinho. É que nós estamos a falar só de sexualidade. De facto, a sexualidade, naturalmente, quando as coisas não estão bem, é afetada. As relações sexuais deixam de existir muitas vezes, deixam mesmo de existir ou são muito, muito espaçadas, ok? Mas estamos a falar também logo naquilo que, como costumo dizer, a relação sexual é a ponta do iceberg depois de toda a dinâmica relacional. Um mimo, uma festa, um beijo mesmo de boa noite, um beijo porque sim, porque passámos em casa um pelo outro, não é? O dar uma festa, o dizer um elogio, o dizer amo-te, assim, aquelas coisas, não é? Dizer estas palavras. As pessoas dizem, disparate, isso era no início, isso era há 20 anos. Mas não, 20 anos depois, 30 anos depois... Há muito essa ideia de que as relações se vão desgastando com o tempo. Parece uma verdade universal, ninguém contesta quase. É importante contestarmos, proativamente. E, de facto, ser feliz dá muito mais trabalho. Costumo dizer, não é? E mais em família. Portanto, é preciso estarmos atentos à necessidade do outro também e à necessidade da relação. E, de facto, estes mimos, este dar e receber, este espaço de intimidade, a questão de quando se chega a um ponto na relação em que tocar já me causa alguma repulsa, alguma coisa está a acontecer. Okay? Quando já tenho dificuldade de tocar o outro, já tenho dificuldade em adormecer aninhada, não é, no outro. No início, adormecíamos sempre aninhados, agora não. Aos anos que isso não acontece, aos anos que deixámos de nos tocar, de mimar. E este espaço de namoro é fundamental para manter uma relação a longo prazo, não é? Normalmente, quando os casais não estão bem, é uma das coisas que apontam. Portanto, por um lado, efetivamente, a questão sexual, obviamente, mas muito antes disso, precisamos do toque do dia-a-dia, porque, de facto, costumo dizer, a vida erótica não é chegarmos à cama e agora vamos já. Não, é no dia-a-dia, é o piropo, é dizer que gira, que estás, uau. Portanto, é a festa, é o beijo, é um abraço, é um agarrar no dia-a-dia. Quando deixa de acontecer, efetivamente, nós percebemos que há um espaço de intimidade, de se dar, não é? De se entregar ao outro, deixa de acontecer. E há aqui mais uma situação que provavelmente nem é identificada pela maioria das pessoas, por acaso não ouvimos nenhum comentário na rua a este respeito, a ausência de objetivos comuns, que à partida é uma coisa que até os casais acham que funciona muito bem, é serem os dois muito diferentes. Mas isso tem limites, essa diferença entre um e outro, porque quando um quer ir para a esquerda e o outro quer ir para a direita, ao fim de algum tempo dá conflito. Tudo depende da forma como se gerem as diferenças. As diferenças podem ser muito interessantes. E há muitos casais que há um que gosta de acordar muito cedo, o outro gosta de acordar mais tarde, há um que se deita com as galinhas, não é? Como costumamos dizer, há outro que gosta de fazer as suas noitadas, de ficar a ver televisão até às tantas. Tudo bem, a questão não são as diferenças, a questão é como se gerem e o que é que há que una de significativo. E os objetivos, quando falamos aqui, há ausência de objetivos comuns. No início há projetos, as famílias têm projetos, não é? Os casais têm projetos. Vamos fazer isto, vamos fazer uma viagem, vamos dar um passeio no próximo fim de semana, vamos arranjar vamos pintar aquela sala, vamos reorganizar qualquer coisa. Portanto, estes pequenos objetivos, atividades que juntam, que unem o casal. Vamos receber amigos, vamos preparar um jantar para os amigos, vamos preparar um jantar para a família. Portanto, tudo isto são pequenos objetivos do dia-a-dia. Não tem que ser grandes objetivos, ok? Se houver grandes objetivos, fantástico, mas os pequenos objetivos, quando estamos os dois, não é, no casal, envolvidos, focados os dois numa tarefa, numa meta, que podem ser naturalmente, depois, quando há filhos, depois de entrar a parentalidade e que correu bem e que ultrapassaram se houve crise que ultrapassaram, pode também estar associado a apoiar os filhos, mas que
ambos sintam que há algo aqui que nos une, mesmo que haja muitas coisas diferentes, mesmo que eu gosto muito de fazer exercício físico e o outro gosta de ver televisão, tudo bem, essas diferenças gerem-se, não é por aí. A questão é que é preciso alimentar o que une. Ter esse espaço comum e cada um ter o seu espaço individual é ótimo, porque a saudade também ajuda, não é? E sempre temos outras coisas para contar. Portanto, quando juntamos estas coisas todas numa relação, falta de diálogo, críticas e sarcasmo entre o casal, diminuição do espaço de brincadeira entre o casal, ausência de intimidade e ou troca de afetos e ausência de objetivos comuns, temos uma relação completamente estragada. Vamos ver. Este completamente estragada, se calhar sou muito otimista, mas o que eu acho é, temos uma relação a precisar de ser cuidada. Se for durante muito tempo, num período alargado de tempo, e se isto chegar a um ponto em que o casal diz já não sentimos nada, já não há nada para reacender, a chama apagou-se completamente, então podemos dizer, ok, quando o casal diz que não sente e se quer de facto uma relação amorosa, romântica, em que haja amor, ok, isso são sinais. Mas também muitas vezes é interessante nós apercebermos que muitos casais estão nesta situação, conseguem perceber-se que estamos no limite da nossa relação. Mas ainda há qualquer coisa. Há uma chama e consegue-se reacender, pedindo ajuda, muitas vezes dão a volta e até se fortalecem depois de uma crise. Portanto, isto para dizer que é um sinal, são sinais importantes, pode-se dar a volta ou não. Se o casal já não sente, quer dizer... Também não há nada a fazer. Não podemos, não é? Mas há aqui dicas muito importantes. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a nossa convidada, que trouxe aqui indicações fundamentais para a vida a dois.